Fala galera, professor Ademir Santos por aqui e hoje eu vou dar sequência naquela série que eu estou tratando das 6 estratégias essenciais para você atuar com recurso de multa. Então eu fiz um post meio que trazendo todas as estratégias e estou detalhando uma por uma, não é isso? E hoje eu vou tratar da segunda estratégia, que no caso nós vamos falar sobre você conhecer o Código de Trânsito Brasileiro e os atos normativos do CONTRAN e do DENATRAN. Então entenda que é muito importante você conhecer de forma detalhada o CTB e os atos normativos que pormenorizam alguns dos dispositivos legais trazidos pelo Código de Trânsito, tá bom? Então, falando sobre isso aí, só para você entender um pouquinho, quero trazer aqui uma evolução histórica bem rápida, 5 a 10 segundos, tá? Então, em 1928, nós tivemos aí a primeira norma na forma de um estatuto, onde se disciplinou assuntos relacionados a trânsito. Foi o decreto 18.323. O segundo marco bem importante aí, de 3 que eu vou trazer, é o decreto 2994, que aí sim, nesse decreto, através deste decreto, surgiu o primeiro código disciplinando a matéria trânsito, tá? E aí depois, mais recente, a Lei 5.108 de 66 trouxe o que nós chamamos de CNT, Código Nacional de Trânsito. Isso mesmo, CNT, Código Nacional de Trânsito. Este código antecedeu o CTB, tá? E ele vigorou então de 66 até o ano de 98. No dia 22 de janeiro de 98 entrou em vigor então o CTB, que foi criado pela Lei 9503 de 97, tá bom? Então eu trouxe aqui de uma forma bem rápida uma evolução histórica com os principais pontos da legislação de trânsito até chegar no CTB, que é uma lei, né? A Lei 9503 de 97, ela foi publicada no dia 23 de setembro de 97 e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. E falando sobre o próprio Código de Trânsito Brasileiro, eu vou mencionar aqui, pesquise um pouquinho sobre isso, sobre a exposição dos motivos do CTB. Então, se você pegar a exposição dos motivos 45 de 93, lá do ministro da Justiça, né, ministro de Estado da Justiça, ele trouxe aí a exposição dos motivos, o porquê seria necessário, então, criar um novo código para tratar do tema trânsito. E aí, 3 pontos que eu trago para você aqui, eu estudei de forma detalhada essa exposição dos motivos. Você vai encontrar lá, então, que houveram debates exaustivos sobre essa questão de trânsito, segurança viária, houveram seminários, congressos, várias discussões para entender o que era necessário nesse novo código. E aí houve também, por meio dos representantes da sociedade, um clamor. Na verdade, a própria sociedade, através dos seus representantes, trouxeram lá um clamor para que esse novo código fosse condizente com a nossa realidade, que houvesse então questões mais justas, mais humanas, né? Então é uma humanização aí do nosso Código de Trânsito. E para você ter uma noção, essa exposição dos motivos ela traz lá que houve mais de 6.000 sugestões por parte da comunidade, tá? Para que houvesse então um estudo e elaboração dessa nova lei. E aí finalizo um terceiro ponto muito importante, é que as autuações, ficou bem claro ali na exposição dos motivos, que as autuações deveriam ter a prioridade, né, ser primordialmente em flagrante. Então, as autuações deveriam acontecer primordialmente em flagrante. Ou seja, isso vem diretamente ao encontro do princípio da busca da verdade real dos fatos, para que realmente aquela pessoa que cometa a infração, ela sim seja penalizada. Mas é uma tristeza, infelizmente, dizer para você que
a exceção virou regra. Porque quando se fala sobre autuações mediante abordagem ou não, eu tenho que me remeter aqui ao artigo 280, parágrafo 3º do CTB. E lá você verifica, além do artigo 280, parágrafo 3º, que a regra, sim, é mediante abordagem. E eu tenho amigos, eu fui policial militar, você deve saber disso, eu tenho amigos que é bem das antigas, né, que atuaram no policiamento de trânsito, policiamento rodoviário, e eles dizem que lá no passado a regra era realmente a abordagem. Então era muito importante se abordar, fiscalizar da forma mais condizente. E hoje nós vemos que, na verdade, a exceção, que era autuar sem a abordagem, a exceção virou a regra. Inclusive, tomei conhecimento até de ordens de serviço de alguns órgãos que orientam seus agentes a não abordar, tá? Então, isso é uma realidade triste, porque se foge um pouco da essência do Código de Trânsito. E falando do CTB propriamente dito, para você entender a importância disso como uma estratégia para você atuar com o direito de trânsito, com recurso de multa, regularização de CNH, você precisa conhecer ele de uma forma mais detalhada, tá? Então, só aqui para trazer um gostinho para você, além do CTB, você precisa conhecer também os atos normativos do CONTRAN e do DENATRAN. E aí, trazendo um pouquinho desse aspecto, nós temos aí a composição do CTB, que ele é distribuído em 20 capítulos e 341 artigos, tá? Dentro desses 23 anos de vigência, por que eu digo 23? Porque o CTB entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Então, nós temos aí 23 anos de vigência do CTB, nós já passamos por 41 alterações, isso mesmo. O CTB, a Lei Federal 9503, passou já por 41 alteração, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje, na data de 2 de junho, e exatamente ontem, dia 1º de junho, saiu a publicação da Lei 14.157, que trouxe a última, a 41ª alteração pelo CTB. Lembrando que neste momento, a 40ª alteração se deu por meio de uma MP, a MP 1050 de 2021, que ainda está naquele lapso temporal. Então nós não sabemos se essa MP 1050 será convertida em lei ou não. Quer saber um pouquinho mais sobre essa questão de MP? Assista o vídeo anterior, que eu trato da primeira estratégia, que é conhecer a hierarquia das leis aplicada ao direito de trânsito. Você vai saber um pouquinho melhor sobre essa questão da MP, tá bom? Mas então hoje nós temos aí 41 alterações do CTB e mais de 800 resoluções para serem discutidas, para pormenorizar determinados temas trazidos no Código de Trânsito. E a dica que eu te dou aqui, para você estudar a legislação de trânsito, o Código de Trânsito, não é fazer a leitura sistemática ali do artigo 1º até o 341. Isso é legal de forma secundária, de forma complementar. Então faça um plano, crie aí um plano de leitura e estabeleça aí uma meta para que você leia do artigo 1º ao 341. Isso é muito importante e vale muito a pena você fazer isso. Porém, de forma mais prática, vale a pena você estudar por tema. E aí veja só que o próprio Código de Trânsito brasileiro, ele traz aí uma disposição de 20 capítulos. Cada capítulo traz um tema, tá? Então o primeiro traz as disposições preliminares, o capítulo 2º é muito importante. Muito importante porque ele trata do Sistema Nacional de Trânsito. E aí, dentro do SNT, assim nós chamamos, né, Sistema Nacional de Trânsito, nós temos os órgãos que lá compõem esse SNT e as competências de cada órgão. Isso é fundamental você entender quais são os órgãos e quais são as suas competências legais, tá? Existem teses que nascem dentro dessa questão
de incompetência para exercer determinada atividade. Então, muito importante a leitura do capítulo 2º, por exemplo. Capítulo 3º traz aí as normas gerais de circulação e conduta. E parece bobo, né? Vou trazer aqui alguns exemplos, né? Uma ação de reparação de danos por conta de uma colisão de veículo. Sabe aquelas regrinhas básicas, né? De num cruzamento, quem vem pela direita tem a preferência, ou quem já está na rotatória, quem está nela tem a preferência. Coisas desse tipo estão previstas no capítulo 3, tá? Dentre várias outras questões. E aí entenda o seguinte, se há uma norma, há uma regra de circulação, no desrespeito dessa regra, consequentemente, teremos o cometimento de uma infração. Então, é muito importante você estudar a cada infração e qual é a regra que essa infração possui para ser tipificada. Então, existe uma regra de circulação para determinadas infrações de trânsito, né? No desrespeito da regra, há então o cometimento da infração. Então é importante essa questão. Dentre vários outros capítulos, não vou tratar aqui, o capítulo 18, por exemplo, que trata do processo administrativo, artigos 280 a 290 do CTB, fundamental para você que atua com recursos. E assim por diante, tá? Existe um capítulo que trata da sinalização. E aí eu vou dar o exemplo, o artigo 90 do CTB fala que na ausência ou na insuficiência de uma sinalização não serão aplicadas as sanções previstas. Então, você precisa fazer um estudo por tema. E aí, dentro desse tema, você vai o quê? Precisar também entender se existe uma resolução tratando, pormenorizando. Vou dar o exemplo mais uma vez, sempre eu gosto de usar esse exemplo, artigo 105 do CTB. São equipamentos obrigatórios, dentre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Esse é o CAPT. Então, o artigo 105 traz um rol de equipamento obrigatório para o veículo, mas ele deixa claro que o CONTRAN pormenorizou trazendo outros. Quem aqui sabia que o para-choque do veículo é um equipamento obrigatório? Isso não está no CTB, está numa resolução 14/98 do CONTRAN. E assim por diante. Então você precisa entender muito bem e estudar por tema. E aí é importante você possuir um Código de Trânsito Brasileiro que te auxilie no estudo por tema. Isso facilita muito a sua vida. Eu aqui recomendo a obra do Gilberto Antônio Faria Dias. Ele tem um Código de Trânsito e nesse momento eu entendo que não há mais uma edição, essa edição foi esgotada. Ele tem também o manual, estou olhando aqui para cima porque ele está aqui na prateleira, na minha biblioteca, Manual Faria de Trânsito. A última edição foi de 2016, ela está sendo atualizada, eu tenho contato com o Dr. Gilberto Antônio Faria Dias e ele comentou que está atualizando aí para a próxima edição. É a obra que eu recomendo nesse momento, tá bom? Então, você precisa de uma legislação que você pode procurar, inclusive no site do Planalto, atualizada, mas um código desse tipo, que é sistematizado, que é organizado, ele vai te favorecer muito nos estudos por temas, porque aí você vai trazer aí, então, o entendimento do tema pelo artigo, pela resolução e qualquer outro ato normativo que seja necessário, tá? Olha só a importância de você conhecer o CTB de forma profunda, tá? Olha o artigo 1º, que quase ninguém dá bola, né? Passa batido, uma definição simples de trânsito, né? O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação, né? Então, artigo 1º, trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação rege-se por esse código. Então, aqui ele traz o princípio da territorialidade. E aí, o que é via aberta à circulação? Você vai ter que ir lá no anexo 1, que é onde traz lá os conceitos e definições. E aí você pega o que é via.
é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Então, se você pegar essa situação da territorialidade, onde se rege o Código de Trânsito Brasileiro e o conceito de via, você já tem um estudo fenomenal aqui para várias questões, inclusive relacionadas a crime de trânsito. Se você pesquisar jurisprudências sobre acidentes que acontecem com um veículo, pais que atropelam os próprios filhos, tirando o veículo da garagem, por exemplo, né? Então, veículo tirando da garagem, ele atropela. Ele configura essa conduta um homicídio no Código Penal, artigo 121, ou um homicídio no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302. E aí você precisa entender o que é via, onde, né? Qual que é o princípio, qual que é a territorialidade do Código de Trânsito para poder entender se aplica ou não. Estou dando aqui alguns exemplos, né? Outra questão, conceito de via, que o artigo 2º ele traz também de uma forma mais detalhada, né? O que é via. E aí, veja só que interessante que o conceito de via, hoje ele se expandiu um pouquinho mais por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência e os estabelecimentos privados de uso coletivo também, seus estacionamentos são considerados via pública. Então, lá dentro do shopping, do supermercado, do hipermercado, as vagas de estacionamento são fiscalizadas por meio do CTB, e aí há uma fiscalização de trânsito com infrações de trânsito, por exemplo, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, até falei, né, a questão de via, que compreende a calçada, o acostamento, a ilha, o canteiro central, toda essa questão. Se você pegar lá o artigo 193, a infração transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Nós temos aqui, ó, tô com isso aqui aberto na tela, até para não perder nada. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 códigos de enquadramento para o mesmo artigo do CTB. E é muito importante você entender cada conceito desse, o que é calçada, o que é passeio, o que é passarela, porque o agente ele pode lavrar um auto de infração com um enquadramento, mas no campo de observação ele pode constar a descrição de uma outra conduta que se enquadra em outra enquadramento, tá? Então, por exemplo, o código 581/91 é transitar com veículo em calçadas passeio. Agora, o 581/96, por exemplo, marcas de canalização. Passarela, 581/98. Então, entende que muitas vezes, por equívoco, o agente ele coloca um campo de enquadramento, um código de enquadramento, mas no campo observação ele descreve a conduta que se enquadra a outro código. E aí você precisa o quê? Rebater esse tipo de coisa. Esses são os erros formais que você vai discutir no seu recurso de multa, tá? E dentre tantas outras questões que você pode trazer no seu recurso e que você precisa conhecer de forma detida, profunda. Por isso que eu falo que não dá para brincar no direito de trânsito. Direito de trânsito tem muitas pessoas que atuam em superfície, mas você precisa atuar em profundidade. E para atuar em profundidade você precisa estudar. Não tem jeitinho, não tem nada fácil. E até digo para você, não tem certificado que traz conhecimento. Um título. Várias pessoas me procuram, devo fazer uma pós-graduação ou não devo fazer, né? E eu digo o seguinte, faça a pós-graduação para o seu ego, mas o conhecimento que você necessita nem sempre está lá. E para você que já tem a pós, já tem o título de especialista, eu te convido o quê? Para continuar seguindo aqui as nossas redes,
Nós temos aí conteúdo de qualidade aqui no Instagram, no YouTube, no nosso Facebook e nos nossos cursos e produtos também. Então, siga aqui o Trânsito na Prática, siga o professor Ademir e você vai ver que, na verdade, você vai ser reconhecido de fato como especialista depois que você aprender as cerejas do bolo, o pulo do gato que eu trago para você aqui ser realmente bem-sucedido na sua advocacia, na sua assessoria. Então, continue acompanhando o nosso conteúdo, que eu vou continuar trazendo aí todas as 6 estratégias. Já falei da primeira, a hierarquia das leis. Estou falando da segunda agora, de você conhecer o Código de Trânsito e os atos normativos praticados, publicados pelo CONTRAN e pelo DENATRAN, não é isso? E eu vou trazer no decorrer dos dias aí outras, as próximas estratégias essenciais, tá bom? Se você gostou, já deixa o seu like, já curte aí esse vídeo, comente aqui qual é a sua dúvida, o que eu posso te ajudar dentro desse tema e a gente vai trabalhando um pouquinho mais para te transformar de fato em um especialista, beleza? Obrigado aí, galera, e até a próxima!